Vamos entrar agora e falar sobre um assunto muito interessante, que são as luxações da articulação glenohumeral. As luxações chamadas vulgarmente de luxações do ombro. Por um aspecto geral, vocês vão ver que o ombro é uma das articulações, em termos de membro superior principalmente, que mais desenvolvem quadros de luxação. A articulação do ombro ela não foi preparada biomecanicamente para ultrapassar 90 graus. Então você necessita de estruturas que deem estabilidade, que mantenham a cabeça do úmero próxima à cavidade glenoide. Então se diz que a luxação do ombro é a mais frequente das estruturas ou em termos de luxações do corpo humano. Basicamente, se você for caracterizar as lacidões capsulares, as estruturas que não dão estabilidade, como eu falei, ela não foi preparada para ultrapassar 90 graus e nem para realizar movimentos de amplitudes rotacionais excessivas. Então você tem um movimento que mais leva ao desenvolvimento de luxação do ombro, é a abdução e rotação lateral, principalmente forçada. Toda abdução com rotação lateral forçada, ela pode levar ao desenvolvimento de uma luxação do ombro, exatamente por você forçar muito cápsula antero superior, que é exatamente as estruturas que mais são sobrecarregadas nesse tipo de movimento. Muito bem. As luxações de ombro, elas podem ocorrer sem a pessoa ter nenhum tipo de comprometimento ou predisposição. Óbvio que existem também as que têm predisposição, que são chamadas de SLAP. Mas, em termos traumáticos, existe uma luxação que ela é chamada de luxação de Bankart. A luxação de Bankart ela é uma luxação traumática. Ou seja, existe, durante um trauma, principalmente na abdução com rotação lateral forçada, um rompimento, uma ruptura do chamado labrum anterior da glenoide. Esse labrum, ele tem como principal função aumentar o ponto de contato entre a cabeça do úmero e a cavidade glenoide. Esse aumento de ponto de contato ele é fundamental para a mobilidade, para a função do ombro. E quando existe, por ser uma estrutura cartilaginosa, fibrocartilaginosa, quando existe um esgarçamento ou um movimento com grande amplitude, ela pode vir a romper. E o rompimento se dá exatamente nessa amplitude. A gente vê que força excessivamente ou a parte anterior, uma ruptura desse labrum anterior, ou pode ser chamado de lábio anterior da glenoide. E essa luxação traumática, em que você tem a ruptura do labrum anterior da glenoide, ela é chamada de luxação de Bankart. Uma outra luxação que existe também a nível do ombro é a chamada luxação de Hill-Sachs. Na realidade, Hill-Sachs ela é um comprometimento que ocorre gradativamente por desequilíbrio muscular. Muitos autores até colocam que determinados tipos de atletas, eles desenvolvem o que a gente chama de síndrome do infraespinhoso. O infraespinhoso muito fraco, debilitado, e como o infraespinhoso ele é um rotador lateral, ele trabalha de forma antagônica, principalmente com o subescapular. Automaticamente, com movimentos de repetição, você vai observar que o subescapular ele vai começar a tracionar a cabeça do úmero excessivamente e o infraespinhoso, por não ter uma força de equilíbrio, vai deixar isso acontecer. Então, como a gente pode observar aqui, nesse desenho de baixo, você tem aqui o subescapular e você tem aqui o infraespinhoso. Durante os movimentos, a cabeça do úmero ela roda excessivamente de forma medial, sendo que o rotador lateral deixa ela ir excessivamente para dentro. Automaticamente começa a ter um impacto na borda póstero inferior da cabeça do úmero. Esse impacto constante pela força ou encurtamento excessivo do subescapular e a fraqueza excessiva do infraespinhal leva a um afundamento nessa região póstero inferior. Por isso, então, que se diz que a ruptura ou a lesão de Hill-Sachs, ela se caracteriza por você ter um desequilíbrio entre o subescapular, que é um rotador medial, e o rotador lateral.
E, como eu já falei, esse desequilíbrio vai levar gradativamente ao afundamento da região posterior inferior da cabeça do úmero. Isso acontece sempre por movimentos de repetição. Os movimentos sendo feitos de forma excessiva ou prolongada, sendo tendo esse impacto, vai tendo esse afundamento. E aí, de repente, num movimento mais brusco ou num movimento mais forte que a pessoa faça de levantar o braço, seja o que for, principalmente com uma rotação lateral excessiva, né, ou fazendo o movimento com uma abdução excessiva, você tem uma tendência, muitas vezes, da cabeça do úmero luxar de forma espontânea, sem que exista um trauma necessariamente para a ocorrência disso.